Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa hoje, uma revisão em entrevista e notícia, selecionando informações e noticiando. Apresentação das habilidades. Vamos lá, professores, deem um print. EF69LP07B e EF35LP03. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham. Tudo bem? Espero que estejam todos bem aí na casa de vocês. Hoje teremos uma revisão sobre entrevistas e notícia, né? Como nós podemos utilizar uma entrevista para produzir uma notícia, ou até mesmo outros gêneros textuais, ok? O objetivo da nossa aula será reconhecer as características do gênero entrevista, produzir uma notícia com entrevista, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Reconhecer as características e ideia central de uma notícia, ok? Aqui temos as perguntinhas, né, para iniciarmos. Já falamos sobre isso na outra aula, uma revisão, então eu vou pedir para que vocês complementem, tá? Então temos aí. Você já foi entrevistado ou entrevistou alguém? Se sim, conte-nos como foi sua experiência. Qual a finalidade e a importância de uma entrevista? Como eu falei, já respondemos essas perguntas anteriormente. Eu quero que vocês coloquem um pouquinho aí qual a importância quando nós vamos produzir uma notícia, né? Qual que é a importância de entrevistar alguém? Qual é a finalidade de antes pesquisar sobre o assunto, focando aí em uma entrevista, tá bom? 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá, Elaine. O Diego Gabriel, da Pro Alessandra, disse que, então, a finalidade ou a importância de uma entrevista é a de obter informações sobre a pessoa. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Espera aí. O Igor Gabriel, saber sobre aquilo da Pro Terezinha. A Pro Luciana. Bom dia. A entrevista é importante para conhecermos melhor a pessoa em questão. O José Vinícius, da Pro Olívia, colocou obter informações sobre a pessoa.
A Proeliene colocou informações através desse entrevistado. Mais uma? Ó, a Giovana colocou uma bem legal aqui. A finalidade é dar credibilidade à notícia. Muito bem, Giovana. Vamos lá. O Alexandre da ProSilvana colocou conhecer a pessoa ou ver a opinião dela. Isso, muito bem. Também. Legal. Então, vocês focaram bastante na questão de saber a opinião, né, ou sobre a pessoa em si. Lembrando que nós podemos entrevistar um especialista em determinado assunto e não será necessariamente sobre ele, né? Então, sobre um assunto que ele tem maior conhecimento. Então, vamos pensar aí que vamos mudar um pouquinho o gênero aqui, uma reportagem, né? Então, vou fazer uma reportagem sobre a educação no país, né? Então, eu procuro especialistas sobre este assunto, pessoas que estão inseridas neste contexto. Então, não necessariamente ele falará sobre ele, mas sobre um assunto que ele tem domínio, tá? Que aí nós vamos rever aqui a entrevista, né? Que vai falar sobre uma ONG que combate o tráfico de animais, tá? Então, ela está falando exatamente sobre um assunto específico. Ela está envolvida, né? A pessoa que vai dar a entrevista está, mas o foco não está sobre ela, tá? E sim sobre um assunto específico, ok? Quer complementar, André, com alguma coisa? Não, só vou falar que, ainda assim, nós vamos buscar o entrevistado, nós vamos buscar maiores conhecimentos sobre o assunto, mas não se esqueçam, é de acordo com a minha intenção, certo? Isso, verdade, né? Muito então, bem. O que eu quero dizer, eu vou buscar as pessoas para darem crédito àquilo aquilo que eu penso, né? Aquilo em que eu acredito. É claro que não é sobre achismo que eu estou falando, mas de acordo, né, com vários conhecimentos, com várias outras, até, sei lá, filósofos, né, pesquisadores, cientistas, mas é claro que eu vou buscar as pessoas que vão me dar uma sustentação aí. Né? Isso. É que nós já comentamos aqui, né? O texto jornalístico ele tem que ser o mais objetivo possível. Mas sempre, gente, não tem como, né? Vai ter ali, de alguma forma, né, o que o jornalista pensa sobre o assunto, né? Se for um editorial, que já é mais claro, né? O que o jornal, a revista pensa sobre determinado assunto. Então, não existe discurso neutro, né, Andréia? Não existe isso, né? A Projurema colocou assim, também exerce influência sobre o leitor. Sim, muito bom, muito professora. Quando colocamos imagens, né, podem reparar também que meios de comunicação diferentes, eles colocam fotos específicas, a legenda vai mudar de acordo com o que eles pensam, né, o que eles querem direcionar ali o leitor. Tá? Muito importante a gente pensar nisso. Fica assim, aparentemente imparcial. Por isso que é sempre bom buscarmos mais de uma fonte de informação, né? Geralmente as pessoas falam duas, mas eu gosto de falar três aí no mínimo, né? Para a gente sempre estar comparando, né, os discursos, como que o fato é noticiado, ok? Aí nós tínhamos aqui, então, a definição de entrevista, né? Quais são as características específicas desse gênero, tá bom? Você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá. A entrevista é um gênero de caráter interacional, geralmente entre duas pessoas, organizada em turnos com uma pequena introdução sobre o entrevistado e o tema. O intercâmbio pode ser registrado em áudio e ou vídeo e, assim, ser exibido nos suportes em que a linguagem audiovisual é permitida ou ser, posteriormente, transcrita e editada para publicação por escrito. A entrevista ainda pode ser feita com a interação já por escrito, por e-mail, por exemplo. O objetivo desse gênero é obter informações sobre a pessoa entrevistada ou sobre um tema ou um fato que a envolva. Isso. Só reforçando o que nós já comentamos aí com vocês, né? Então, observe como ela é importante para nos dar informações sobre um determinado assunto que nós queremos escrever, publicar e por aí vai. Então, ela tem objetivos diversos, tá? Para pesquisas, só para saber sobre o outro também, tá bom? Então, vai depender do meio de comunicação, quem
quem está entrevistando, qual é o público, é um público infanto-juvenil, juvenil, adulto, público de modo geral, tá bom? Então, tudo isso é importante vocês observarem quando estiverem lendo, né, uma entrevista ou produzindo, tá bom? Sempre pensando aí no objetivo, tá? Então, nós temos aqui a entrevista, nós vamos ler de novo, porque vou tentar produzir aí com vocês a notícia que não deu tempo lá na aula de fevereiro, tá? Que ficou bem corrido e não deu tempo. Então, a gente tenta aí produzir, tentaremos produzir juntos aí a notícia, tá bom? Então, eu vou começar e você lê junto comigo, Andréia, por favor, tá bom? Em defesa dos animais. Você sabia que algumas pessoas tiram animais da natureza para vendê-los de maneira ilegal? Isso faz parte do tráfico de animais. A boa notícia é que existem instituições e profissionais que trabalham para combater essa situação. É o caso da Juliana Machado Ferreira, uma das fundadoras e diretora executiva da Freeland Brasil, organização não governamental, ONG, que atua no combate ao tráfico de espécies da fauna e da flora. Confira a entrevista que ela deu à repórter mirim Sofia S., de 8 anos. Lembrando, então, né, que esse é aquele trecho introdutório da entrevista, que já nos dá uma ideia do que será discutido nela, tá bom? Vamos lá, então? Você pergunta? Eu pergunto. Vamos lá. Como a ONG protege os animais dos traficantes? Atuamos em diferentes faces dessa questão. Só existe a venda ilegal de animais porque existe quem compra. Então, fazemos palestras e trabalhamos com mídias e feiras de ciências em escolas, por exemplo, para tentar diminuir essa demanda e mostrar para as pessoas por que a venda de animais é controlada. A gente também apoia o combate ao crime com dados e ferramentas para fortalecer a legislação, conjunto de leis, e garantir que ela seja aplicada corretamente. Para onde os traficantes levam os animais? Primeiro, os animais são roubados da natureza por causa de encomendas ou para revenda. Depois disso, outro traficante começa a preparar cargas maiores, um número maior de animais para vender, que geralmente vão para polos importantes de comercialização, como as capitais do Sudeste. Mas o tráfico varia muito. No Norte, por exemplo, existe grande coleta de ovos e carnes de caça que são vendidos em mercados locais ilegalmente. Quais são os impactos do tráfico de animais? São muito sérios, como o sofrimento dos animais que são coletados e transportados de forma horrorosa e passam a vida em cativeiros, que geralmente são inadequados. Por mais que a pessoa tenha um animal ilegal e ame seu bicho, o cativeiro provavelmente é inadequado. Para mim, é uma violação de bem-estar que alguns animais, que evoluíram anos até conseguir voar centenas de quilômetros, passem a vida em uma gaiola. Né? Além disso, quando o traficante tira espécies de onde estão e as leva para viver em outro local, elas podem se tornar prejudiciais para as populações de animais locais, trazendo doenças ou competindo por comida, por exemplo. Todos os animais têm muita função na natureza e isso mantém um equilíbrio. É como uma cama elástica. Se você pula em um ponto, quem está do outro lado balança também. Muito bem. Então, aqui temos as perguntinhas que não vamos refazer, tá bom? Nosso objetivo, então, aí é a produção da notícia a partir dessa entrevista. Então, recapitulando aí um pouquinho, né, a notícia. A notícia é um gênero jornalístico que tem por finalidade comunicar fatos do cotidiano de forma clara e objetiva. Esse gênero é publicado em jornal impresso ou digital e tem a seguinte organização. Título principal, a manchete, lembrando, né, sempre em destaque, tivemos uma aula sobre manchete também. O subtítulo ou linha fina. Então, nós temos a manchete, ela em destaque para chamar a atenção do leitor. Temos um subtítulo que complementa a informação da manchete, tá? Então, o lead, que ali nós temos as informações centrais, né, ele é apresentado no primeiro parágrafo, e o corpo da notícia, tá bom? Então, no lead, nós temos aí as seguintes perguntinhas, né? Ou as respostas a essas perguntas. Quem, o que, quando, onde e como esse fato ocorreu. Tá bom? Aí, eu tinha colocado para vocês
uma sugestão, né, de como vocês poderiam iniciar a notícia de vocês, o que vocês poderiam colocar. Claro que vão ter modificações aí, tá? Então, algumas sugestões. O que acontece? Então, o que ela está falando aí na entrevista? O combate ao tráfico de animais. Com quem? Ou seja, quem combate, né? A ONG Freeland Brasil. Quando? Diariamente. Então, ela afirma lá na entrevista que, diariamente, de diversas formas, eles atuam para combater este tráfico. Onde? Em todo o território brasileiro. E aí ela cita algumas capitais, tá bom? Do Sudeste e do Norte do país. E de que forma que eles fazem isso, né? Que a ONG atua. Então, atuando em diversos setores. Escolas, com palestras, utilizando mídias digitais e por aí vai. Então, eu vou voltar lá para vocês na notícia. E aí eu quero que vocês tentem aí, como é que vocês transformariam a entrevista em uma notícia. Lembrando que, como nós acabamos de ler aí, a notícia ela é rápida, objetiva. A entrevista lá ela está bem extensa, né? Então, vamos selecionar aí as principais informações, né? O que seria interessante colocar na notícia. Lembrando que eu tinha sugerido também para vocês retirarem uma fala, né, da entrevistada e colocarem para reforçar aí o texto de vocês, reforçar os argumentos. Ó, é a fala da diretora executiva da Freeland Brasil, né? Então, uma pessoa com representatividade. Então, podemos confiar nesta informação. Ok? Entenderam? Se não, coloquem aí no chat, que aí a gente auxilia vocês. Tá bom? Então, o objetivo, o que nós vamos fazer? Tentar transformar aí essa entrevista, selecionar as principais informações dela e transformar em uma notícia. Bem sucinta, bem simples, só para nós treinarmos aí, tá bom? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês separarem. Não vou colocar o texto, claro, aí não vai dar tempo de produzir todo o texto. Mas que informações vocês selecionariam aí para escrever a notícia de vocês, tá bom? Vamos lá. Eu já vou começar pelas perguntas, tá bom? Pelo início da entrevista. Não vou colocar a parte introdutória. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês, e aí eu vou passando os slides, tá bom? 2 minutinhos. I could bathe in the moonlight. Ooh, this is it now. Come out of the shadow. Make the walls fall. Memory is headed for disaster. Heart is beating slow. I hear the words, I see the ghost of laughter in the afterglow.
E aí, Vamos lá, Andréia? Elaine. Olha, deixa eu pegar aqui o aluno. O Hugo Breno, da Provenice, colocou vendas ilegais, então, de animais, né? Ou venda ilegal de animais. Uhum. A Anitta, da Pro Silvana, colocou: só existe a venda, pois há quem compre. Sim. A Pro Sandra colocou: com o nome da ONG, setores onde atuam, principais objetivos. Ótimo. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. A notícia já remete. Venda ilegal de animais. O Matheus Henrique colocou, da Pro Rosana. O Matheus, da Pro Sandra, a mesma coisa. Uhum. A Procélia colocou com o nome da ONG, ILID. A Prolívia colocou fazendo palestras e trabalhando com mídias. Acredito que seria a parte que cita, né, uma das falas da entrevistada. Vendas ilegais. Ok, muito bem. Aí, eu vou ler para vocês, não agora, daqui a pouco, uma aqui que uma sugestão, tá, de como poderia ficar. Mas aí, coloquem aí que manchete vocês dariam para a notícia de vocês. Tá? 1 minutinho para vocês responderem qual seria a manchete da notícia de vocês a partir desta entrevista. Vamos lá? 1 minutinho. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Santa's on a road, no, please don't stop. I got designer bags, but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me stay out late. I would spike the eggnog if the party wasn't great. Warm by the fire with my little winter boo. If it happens to snow, I got some new winter boots. Vamos lá. Vamos lá? Vários estão colocando venda ilegal de animais. Né? A Amanda, da Promiriam, colocou cativeiro e venda de animais ilegalmente. Sim. A Franciele, da Proeliane, colocou: não compre, adote. Mas a gente precisa pensar numa coisa aí. Porque ter esse animal já é ilegal, né? Sim, então, sim. essa adoção, mesmo adotando, de onde veio isso, né? O legal é que isso esteja regularizado, então. Muito bem. Né? Nós estamos falando de algo ilegal. Então, tanto faz nesse momento, eu até entendi o que você quis dizer, Franci. Mas, nesse momento, não dá para a gente pensar na adoção. Sim. Né? Uhum. Mas combater essa coisa de ter o animal de forma ilegal em casa. Você tinha falado um bonitinho, Elaine? Qual que era? Foi, ó. Vidas roubadas. Achei bem interessante. Ah, legal. Uhum. Porque fica... quais vidas, né? Específico, né? Está falando do ser humano, do animal. Lembrando que a manchete ela tem que chamar a atenção. Então, se a gente coloca algo que é muito comum, né? Talvez não provoque aí tanto interesse no leitor. Então, sempre pensar no diferente, né? Claro que por ser uma notícia, né? Pensando numa notícia aí mais formal, né? Que nós normalmente vemos aí nos meios de comunicação mais comuns, ela tem o teor formal, né? De formalidade, mas sempre pensar nesse título chamativo, ok? Deixa eu ler aqui para vocês uma sugestão, senão não vai dar tempo, tá? Então, como poderia ficar? Na última segunda-feira, 29, Juliana Machado Ferreira, uma das fundadoras e diretora executiva da ONG Freeland Brasil, conversou com a equipe do jornal CMSP e informou que a ONG trabalha diariamente para conscientizar a população sobre os impactos do tráfico de animais. Ferreira também afirmou que a Freeland atua em diferentes setores a partir de palestras e mídias digitais,
com o intuito de atingir o maior número possível de pessoas. Então, viram? Ó, ficou bem simplesinho aqui, com as principais informações, e conseguimos transformar aí o gênero entrevista para notícia, ok? E espero que tenha sido de bom proveito para vocês essa revisão. Lembrando que o material está disponível, vocês podem utilizá-lo, rever a qualquer momento, tá bom? Obrigada, equipe, André, alunos, professores. Obrigada, Elaine. Obrigada, sexto ano, professores, alunos. Um beijo para vocês. Até quinta. Avaliem a nossa aula. Tchau, tchau.